Senhor presidente, senhores vereadores, colegas aqui da Câmara, todos que nos acompanham aqui, pelas mídias, quero dar uma boa tarde também muito especial ao Alton Pini e ao Eduardo Blasques, que estiveram conosco em reunião há pouco. São agentes penitenciários, ainda encaminhando aí as discussões da semana passada. Eu gostaria, presidente, de começar já por esse assunto, né, que iniciamos na quarta-feira passada, né, e é importante que nós façamos alguns registros. A audiência pública realizada quarta-feira passada, no dia 16, aqui na Câmara Municipal, ela teve por objetivo discutir o sistema penitenciário com foco na nossa cidade, né? Claro que em função da insegurança que a cidade sentiu com a rebelião que aconteceu, né, no mês de janeiro, dentro do CPP-3. Eu gostaria, senhores vereadores, e todos que nos acompanham neste instante, de fazer alguns registros, então. O primeiro deles é que a audiência foi convocada por todos os vereadores, né? Então, eu acho que isso já diz muito sobre o papel da Câmara nesse sentido, né? O segundo registro que eu gostaria de fazer é que foram convidados a participar desta discussão todas as autoridades locais ligadas ao tema, né? E no nosso pedido de audiência, nós citamos todas elas que entendíamos que pudessem colaborar na discussão, né? Terceiro registro que eu gostaria de fazer é que nós tivemos a presença dos poderes constituídos numa mesma audiência, e eu acho que isso se deve à importância do tema ser tratado, né? Então, é o Executivo, é o Legislativo, é o Judiciário, todo mundo que está ligado ao tema presente e querendo colaborar na discussão. O Ministério Público esteve presente, né, com o doutor Luiz Carlos Gonçalves Filho, que é o promotor de execuções penais. Nós tivemos um deputado estadual e um sendo representado. Mas este deputado estadual é o Celso Nascimento, pai da vereadora Yasmin Nascimento, que é membro da Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o outro, que se fez presente através de um representante, né, o doutor Pedro Tobias, que se fez representar pelo ex-vereador Arildo Lima Júnior, ele não só é presidente estadual do PSDB, partido do nosso governador, né, como é amigo pessoal, homem da mais alta confiança, né? Então, isso é importante que a gente registre, que a Polícia Militar e órgãos representativos estiveram aqui presentes, né? Advogados, defensores, OAB, agentes penitenciários, a Prefeitura estava aqui presente, com 3 representantes de pastas, a SEBS, a SEAR e a Endurbe, né? E algumas situações que foram colocadas aqui na Câmara nos chamaram muito a atenção. E a primeira delas, que eu gostaria que ficasse assim, muito claro, é que eu compartilho com a grande maioria dos vereadores que nós conhecemos muito pouco do tema, né? Alguns com mais profundidade, Coronel Meira, doutor Segala, doutora Thelma, que trabalharam já, né,
com o tema diretamente, conhecem com mais profundidade. Mas os demais aqui, eu não sei, eu faço coro aos demais, que para nós é um tema muito novo. Apesar da importância, nós não conhecemos com profundidade. E aí eu agradeço o encaminhamento do material com os dados que nós recebemos, porque isso promove que nós consigamos aprofundar um pouco mais no assunto. Eu gostaria também de registrar essas situações que nos chamaram a atenção. A primeira delas foi colocada pelo promotor de execuções, o Dr. Luiz Carlos Gonçalves Filhos, onde ele diz que a região de Bauru possui 12 unidades prisionais e que, embora o assunto da audiência tivesse sido restrito ao município de Bauru, a discussão, né, e aí, no meu ponto de vista, eu entendo também, ela precisa ser ampliada para a região, né? Mesmo porque, senhor presidente, eu acredito que Bauru deva assumir o seu papel de liderança regional, né? Em Bauru, especificamente, nós temos as 3 unidades prisionais CPP 1, 2 e 3. O 3 é o antigo IPA, onde nós tivemos a rebelião passada, né, recente, em regime semiaberto. As 3 são regime semiaberto, né? E temos ainda o centro de detenção provisória, que aí nós temos ela em regime fechado, né? Nós precisamos considerar que nós tivemos o aumento da população, né, desses presídios, e isso nos chamou muito a atenção, e foi apresentada já logo no início, né, o nosso presidente colocou muito bem. Nós temos quase que o dobro de população hoje de reeducandos, né? Nós tivemos de 3.600 para 6.483, em regime semiaberto, né? Outra situação que nós não podemos desconsiderar é que, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Eu estou aprendendo muito, é que nos foi colocado que o melhor sistema penitenciário que nós temos no nosso país hoje é o do Estado de São Paulo. É o Estado de São Paulo que constrói, né? É só o Estado de São Paulo. E nós temos uma questão de facções que me parece que é um pouco menos conflitante. Então, nós temos, senhor presidente, algumas situações colocadas na audiência que nós não podemos deixar passar. Considerando todas essas questões, né, e uma casa política disposta a discutir e a encaminhar, eu gostaria de dizer aqui aos colegas, né, pensando, né, no ponto de vista do reeducando que solicita benefícios, solicita assistência, pensando no ponto de vista dos agentes penitenciários que merecem melhores condições de trabalho, pensando no Estado que tem um problema de vagas e de orçamento, né, que nós podemos dizer que saímos efetivamente desse encontro da semana passada, assumindo esse papel de Câmara e propondo, e aqui, presidente, acho que nós podemos fazer isso hoje, a constituição de uma comissão temporária na casa, já que não temos uma permanente, né, com base no artigo 55 e 56 do nosso regimento interno, para tratar do sistema penitenciário com ênfase na cidade de Bauru. E que, a partir desta comissão constituída, com aqueles que se identificam com o tema e conseguem se aprofundar, que nós fizéssemos um encaminhamento de uma moção de apelo para que todas as cidades desta região, né, que compõem as 12 penitenciárias, pudessem fazer o mesmo. Que a gente pudesse criar um fórum na nossa cidade, trazendo essa região e propondo condições de discutir o tema com mais profundidade, de modo regional. E também, senhor presidente, que a gente considerasse o que foi colocado pelo promotor de execuções criminais,
que nós precisamos de apoio financeiro, né? E para a recuperação do CPP3, inclusive. Posso concluir, senhor presidente? E foi citado aqui que o Fundo Penitenciário Nacional possui mais de 1 bilhão e 400 milhões em recurso, e que o presidente da República está destinando parte destes recursos para o Estado de São Paulo. E aí a gente pode considerar que esse recurso possa ser para recuperar o CPP3, mesmo porque ele foi destinado para a construção e a recuperação de presídios e não no custeio mensal. Então, senhor presidente, como eu não terminei o meu assunto e nem outros assuntos, eu peço inscrição aí na explicação pessoal para a gente poder concluir os outros assuntos que estão na pauta para hoje. Muito obrigada.